Acompanhe comigo, por favor. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você crer que esse livro é a palavra de Deus, que ele não foi invalidado e não está vencido, se você não considera esse livro como ultrapassado, como um livro produzido por uma igreja que era regente de um império na era medieval, se você não crer que esse livro é uma produção humana, religiosa para manipular as massas, se você ainda crê que esse livro é a inerrante e infalível palavra de Deus, desocupe suas mãos agora e em honra a esta palavra você vai aplaudir ao Senhor por ainda nos permitir ler, por ainda nos permitir conter esta palavra em nossas mãos. Ao Senhor toda a honra e glória por causa desta palavra. Louvado seja Deus, louvado seja o seu nome. Esta palavra ela só faz sentido se nós percebermos Cristo nela. Não existe evangelho sem Cristo, não existe escritura sagrada sem Cristo, não existe Antigo Testamento ou Velho Testamento sem o Messias que havia de vir, não existe Novo Testamento sem o Messias que chegou. E não existe igreja hoje sem a expectativa do Messias que há de vir, que ainda virá. Por isso, é muito importante nós nos atentarmos para essa ordenança do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja cristã, ela nessa trajetória de 2000 anos, ela passa por momentos assim de grande altos e baixos. Nós vamos considerar o período de 500 a 1500 anos um período que é chamado de Idade das Trevas, justamente porque as pessoas não tinham conhecimento de Deus como deveria ter. A palavra de Deus estava na posse de alguns homens que manipulavam as massas, no sentido de que eles eram os substitutos de Deus na terra e só eles tinham acesso ao livro sagrado, porque só estava em hebraico, grego ou latim e poucos sabiam desta língua. Hoje nós temos a palavra de Deus em mais de 1000 línguas traduzidas totalmente ou parcialmente e também dialetos. E nós temos o privilégio de termos bíblias de estudo, nós temos conteúdo diversos de materiais como ferramenta de estudo, mas infelizmente nós estamos vivendo uma era de frieza espiritual tão grande que a gente poderia chamar da era do fastio da palavra de Deus. E isso mantém um grupo esmagador de cristãos na superfície do conhecimento de Deus. E o que dizer sobre esse tema superfície e profundeza? Na verdade, a superfície é o que todos veem e se encantam quando senta à beira-mar e observa o mar com as suas ondas, fica ali encantado, admirado. Eu mesmo gosto muito disso. Eu não me encanto com muitos detalhes da praia não, basta sentar ali na areia, observar a superfície, a encontrar o céu ali, que coisa extraordinária no infinito. E de repente, é claro, alguns poucos conhecem as profundezas e se chocam e às vezes encaram até isso como algo impossível. Jamais chegarei nas profundezas do mar. Assim é também em relação a Cristo. Cristo é como um oceano de sabedoria e de conhecimento, que a gente não pode se acomodar apenas em saber que o nome dele é Jesus, o nome da mãe é Maria e ele nasceu em Nazaré, ou melhor, nasceu em Belém e viveu em Nazaré. Não devemos nos contentar apenas com alguns filmes no período de abril ou no período de dezembro. Nós devemos, na verdade, obedecer a essa ordem: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Na época do apóstolo Pedro, que também é a época do apóstolo Paulo, estava havendo um período de perseguição, porque Pedro morreu juntamente com Paulo na década de 60 da era cristã. O imperador era o Nero, um homem cruel em relação àqueles que adoravam Deus, porque ele queria ser a materialização da divindade, queria ser adorado como Deus, e quem não o fizesse seria perseguido até que pudesse morrer por não adorá-lo como Deus. O apóstolo Pedro foi crucificado, o apóstolo Paulo foi decapitado, e eles estavam firmes na certeza de que o único conhecimento que vale a pena é o conhecimento da sabedoria de Deus, do poder de Deus, que é Cristo encarnado. E aí é claro que alguns irmãos, eles estavam apostatando da fé, ou dando ouvido ao gnosticismo, ou dando ouvido ao judaísmo radical, e aí perdendo a verdadeira essência do que é Cristo, crendo até em um outro evangelho que o apóstolo Paulo chamou de anátema, que quer dizer maldito. Infelizmente, nós estamos vivendo também uma época como essa, em que alguns estão caindo da graça ou descaindo da sua firmeza, dando ouvido ao engano de homens abomináveis, não podendo discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Crianças sem saber quem é Cristo de verdade, jovens sem conhecer quem é Cristo de verdade, famílias inteiras sem conhecer quem é Cristo de verdade. Essa semana eu observei um dado do IBGE. Em 2003 foi contabilizado 89% de pessoas no Brasil que acreditam em Deus como uma força maior. Parece uma notícia bonita, eles acreditam em Deus, mas que tipo de Deus eles estão confessando? Alguns têm sua Bíblia em casa, mas poucos passaram pela sua trajetória dos seus 1.600 anos, 40 autores desses 66 livros que narram a história de um Deus que escolheu um povo para anunciar a sua glória aos confins da terra. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma era de uma igreja que está na superfície do Evangelho, que conhece o Evangelho superficialmente. E é importante levar em consideração de que Jesus deixou muito claro em Mateus capítulo 22 e o verso 29, acompanhe esse versículo, se puder colocar aí, tem como colocar? Mateus 22, ligeiro, não? Parabéns, 22, 29. Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por que que o poder de Deus é muito procurado em nossa geração? Porque na verdade o povo quer o pão e o peixe que Jesus pode multiplicar, mas não quer a cruz e os mandamentos que Ele tem a oferecer. Na verdade o povo quer o Jesus Salvador, porque Ele dá salvação, perdão e redenção, mas não quer o Jesus Senhor, que dá cruz e mandamentos para obedecer. Mas é bom deixar claro que Jesus não pode ser salvador de quem Ele não é Senhor. Se Ele não governar a tua vida, se Ele não dirigir a tua história, você não vai para onde Ele foi. Essa é uma realidade, porque Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Coloca também Oséias capítulo 4, versículo 1. Parece que o que Oséias estava vivendo nesse período aqui é um período que nós estamos vivendo hoje. Nunca houve tanta denominação, nunca houve tanta religião, nunca houve tanta Bíblia impressa e também nunca houve tanta gente desinteressada nesse livro. Eu não sei se eu estou falando de você, mas olha o que essa... Coloca Almeida corrigida, bota corrigida e fiel, vê se você tem essa versão. Pronto, ACF, muito bem, eu gostei desse menino, gostei. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Imagina uma briga com Deus, uma contenda com Deus, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem
conhecimento de Deus. Coloca nesse mesmo capítulo, o verso 6. Muita gente conhece o verso 6. Muita gente conhece. O meu povo foi destruído porque lhe faltou oração. É isso que está aí? Não, eles continuavam orando, mas orando pedindo, de tal forma que acreditava que, sendo infiel, injusto, idólatra, Deus podia abençoar de alguma forma, mas lhe faltou o conhecimento. Olha o recado para os líderes: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja mais sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Imagina, depois do profeta Oséias, o que aconteceu com o povo de Israel. Foi diretamente para o cativeiro babilônico e passaram 70 anos sendo massacrado como escravo. Por que isso acontece? Porque na verdade não há como agradar a Deus sem o conhecimento da sua palavra, que está revelando quem Ele é, porque esta palavra é o registro de quem Deus é. O profeta Isaías viveu na mesma época que Oséias. Ele clamava de um outro lado, com o mesmo intento de trazer o povo para Deus. Isaías 55:6, que muita gente conhece esse texto. Muita gente utiliza isso no sentido da oração, mas na verdade o texto ele está deixando muito claro que é uma entrega constante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Esta busca pelo Senhor, na verdade, nos últimos dias, tem sido mais uma busca pelo que Ele tem para dar, e não pelo que Ele é de fato, de tal forma que nós temos quase 95% de pessoas se declarando cristãos nominais, que têm Bíblia, mas não têm nenhum interesse em conhecer essa verdade de Deus. Conseguem memorizar alguns versículos aleatórios, mas não se dedica à evangelização porque tem medo de passar vergonha de fazer uma pergunta e não ter como responder. Quem está entendendo o que eu estou falando e a gravidade disso, diga: eita! Eu acho que está duro demais a palavra, é melhor encerrar por aqui, né? Eu acho que está pesado demais. O irmão falou aqui da escola bíblica, e eu estou lá no grupo dos professores, os jovens que se preparem, viu, jovens? Eu estou lá no grupo dos professores e há um clamor assim, ó: incentiva o pessoal a se matricular, incentiva o pessoal a se matricular. Aí eu fiquei sabendo que eu ia pregar hoje, eu vim incentivar você a se matricular. E só realmente não vai se matricular quem realmente não tem condição mesmo. Mas essa igreja é maravilhosa, porque olha, tem a opção na terça-feira, tem várias classes, várias opções, vários professores, e tem no domingo, né? Maravilha, né? Ainda tem um estudo, né, durante a semana, eu acho que é na quarta-feira, né? Tem um estudo na quarta-feira, é muito bom. Bíblia tem, gente tem para ensinar, está faltando gente que quer aprender. Levanta a mão aí quem quer aprender, levanta a mão, glória a Deus, levanta a mão ali em cima. Levanta a mão. Eu vi poucas mãos ali em cima, eu fiquei assustado. Parece que ali é diferente daqui. É não, né? É tudo crente, graças a Deus. No livro de Oséias, no capítulo 6 e o verso 3, tem uma ordem progressiva, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Era o grito de Oséias: conhecer ao Senhor. É claro que em oração a gente encontra intimidade, mas não tem como conhecer o Deus verdadeiro sem este livro sagrado que Ele projetou para se revelar à humanidade. Existem duas formas de Deus se revelar: através da criação e através das Escrituras. Através da criação é uma revelação geral para todos os povos, e através das Escrituras é uma revelação especial para onde essa mensagem chega. E essa mensagem especial é a única poderosa de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e trazê-lo para Cristo para que seja salvo. Não tem como haver salvação se não houver a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir na palavra de Deus. 2 Timóteo,
a segunda carta. Vai trabalhar hoje, viu, irmãozinho? Se prepara aí. Qualquer coisa que tiver, 2 Timóteo 2,15. Qualquer coisa reveza aí. Teve uma igreja que eu fui pregar e o pastor não deixava durante a pregação utilizar o projetor. Por quê? Para os irmãos folhearem a Bíblia e encontrarem o texto, porque tem alguns que já perderam essa habilidade de encontrar os livros, justamente porque já está tudo prontinho ali. Pregação prontinho na internet, sabe o que eu estou dizendo? Escola tudo gratuita lá, então para que ir na igreja lá no templo, para a escola bíblica, se eu tenho no celular, se eu tenho no computador, se eu tenho na TV? Existe esse tipo de comodismo, e o comodismo deixa o crente na superfície, o comodismo não leva ele à profundeza, e aí nós estamos aqui querendo levar essa reflexão. Precisamos de crente que deseja as profundezas de Cristo, porque Ele tem muita coisa a nos revelar. Olha o que Paulo diz a Timóteo, um jovem: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o celular e que maneja bem a tecnologia e que maneja bem altos papos, e que maneja bem as artes. Na verdade, tem tanta coisa boa neste mundo para a gente manejar, que Deus deixou para a gente, mas a gente não pode deixar que essa ordem seja esquecida, que maneje bem a palavra da verdade. Eu não tenho dúvida de que Paulo estava preocupado com seu filho na fé Timóteo, de que ele anunciasse a palavra. É tanto que no capítulo 4 ele vai dizer: prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque virão dias em que não suportarão a sã doutrina e darão ouvidos a fábulas e a homens cruéis que estarão enganando o rebanho. E a gente pensa que os homens cruéis que enganam o rebanho estão nas faculdades, os ateus. Quem mais tem enganado alguns cristãos no Brasil e no mundo são pessoas religiosas, e Paulo denuncia isso no livro de Atos, dizendo: quando eu partir, no meio de vós se levantarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Jesus também denunciou que no fim dos tempos surgirão falsos profetas. Paulo denunciou falsos mestres. Esses profetas e esses mestres estarão com a revelação na mão, estarão com as escrituras, dizendo que é um instrutor e orientador do caminho do céu, mas está rebanhando bodes, caminhando a passos largos para o inferno. Já imaginou o mapa de cabeça para baixo? Estão com o mapa, mas estão invertendo os sentidos, como a serpente lá no Éden distorcia aquilo que Deus falava como verdade. Precisamos que esse verso de Pedro, na sua segunda carta, o capítulo 3 e o verso 17, precisamos que guardamos, aqui está dizendo: guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, não sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. A única coisa que pode nos firmar é este evangelho da graça e da glória de Cristo. 1 de Pedro, por favor, o capítulo 3 e o verso 15. Olha o que esse capítulo diz. Olha o que esse versículo diz. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificar Cristo no coração é basicamente aceitá-lo como Salvador e Senhor. Isso aí é claro que mais de 90% de pessoas no Brasil dizem que aceitaram Jesus e tem Jesus, andam até na camisa assim, 100% Jesus, cantam dizendo que amam Jesus, mas existe algo nas Escrituras
que diferencia entre os que conhecem superficialmente e aqueles que conhecem profundamente e têm intimidade com Ele. Precisamos ter o que responder, precisamos estar preparados para responder com mansidão e temor. Qual é a razão dessa esperança de morar no céu, dessa esperança do perdão dos pecados, dessa esperança de poder estar com Ele na glória celestial? Nós precisamos de fato de levantar aqui um exército poderoso nessa cidade, um exército poderoso aqui nesse estado, nessa nação, que não teme a morte nem o homem mau e que esteja pronto para responder com mansidão e temor à esperança da razão que há em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. A gente sabe que na época de Oséias o povo vivia um adultério espiritual, e esse adultério espiritual levava o povo a perecer, e os seus líderes, o máximo que conhecia Deus era de forma superficial, religiosamente. Se os líderes estavam mal, o povo estava mal ainda, de tal forma que uma das obrigações fundamentais do líder é o conhecimento profundo, é o conhecimento suficiente das Escrituras. Ô Gil, e como é esse negócio de sair da superfície para a profundeza? A escola dominical ajuda? Ajuda. O culto que tem exclusivo, o momento de doutrina, de ensinamento, ajuda? Ajuda. Mas eu quero colocar 3 pontuações aqui, muito importantes. Primeiro, que o conhecimento, ele é algo adquirido e deve ser buscado. Eu já falei aqui que existe o crente 3S, sempre sentado e satisfeito. Já falei aqui desse crente, é 3S, sempre sentado e satisfeito. Você começou a congregar aqui no ano 2000, e aí, de lá para cá? Não, eu estou aqui numa boa, sentadinho, sempre sentado e satisfeito. Você se converteu antes da pandemia ou depois da pandemia? Depois da pandemia. E de lá para cá? Não, eu estou aqui, irmão, tranquilo, sempre sentado e satisfeito. É claro que aquele que não se assenta para aprender não deve se levantar para ensinar, mas é muito importante essa procura. O conhecimento não é algo que a gente vai dormir e acorda com ele. O conhecimento não é algo que a gente paga uma senha e de repente está na conta. O conhecimento é algo que precisa ser procurado. É tanto que Oséias ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor, no capítulo 6 e o verso 6 do seu livro. O texto de Timóteo que a gente acabou de ler, 2 Timóteo 2,15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos de homens e mulheres que conheçam a Cristo profundamente, e tudo começa com a procura do conhecê-lo através das Escrituras. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. A palavra conhecer na Bíblia, ela vem do hebraico da'at ou binah, que dá a ideia de possuir a informação, de conter o saber. E esse saber, quando vem para a língua portuguesa, vem através do latim. A palavra sapere, que quer dizer sabor ou saborear. Então, o saber que vem das Escrituras, o conhecer que vem das Escrituras, não é aquilo que toca nos lábios, é aquilo que é mastigado, é aquilo que é ruminado, é aquilo que é saboreado. Nós precisamos de crente que tenha prazer em saborear as Escrituras. Nós vivemos em uma época em que esse livro é muito desvalorizado, ao ponto de ser colocado na estante no Salmo 91, dizendo: Deus, proteja a minha casa, porque se depender de mim, não vai sair dessa página. Diga um versículo, Salmo 23, versículo 1: Senhor meu pastor e nada me faltará. Também é só o que me interessa, por isso que eu só guardei esse versículo, que nada me falte. Porque se realmente Ele deixar faltar alguma coisa, Ele não me interessa. É duro dizer isso, mas parece ser a característica de alguns.
olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero a vida eterna que está no Filho, mas o meu compromisso com o Filho, desde quando eu aceitei-o como meu Salvador, ainda é muito superficial. Saia da religiosidade, como foi trabalhado esse mês aqui. Cuidado com a religiosidade. Conhecer é algo que deve ser procurado. A segunda coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos é que conhecer a Cristo vale mais do que qualquer ciência deste mundo. Eu sei que tem irmãos aqui que já estão na terceira faculdade. Eu sei que tem irmãos aqui que nem chegaram a 18 anos, já estavam enveredando na faculdade, e eu acho isso fantástico, porque alguns professores da faculdade que eu tive, alguns olhavam para quem fosse um pouco mais desenvolvido na inteligência. Inteligência é a habilidade de adquirir o conhecimento, e essa habilidade de adquirir o conhecimento, eles entendiam que não era coisa de crente, não era coisa de cristão. Eles diziam assim: você é cristão, é crente? É. Não parece. Por quê? Porque você é inteligente, porque coisa de cristão é coisa de pessoas que têm a mente enferrujada, a mente atrofiada, pessoas que não têm a capacidade de discernir as coisas. Lá tinha gente assim, até que jovens enveredaram lá e não negaram a sua fé e não se deixaram abalar pelo engano de homens abomináveis, mas mantiveram a sua fé firme, constante e abundante, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Muita gente fizeram a diferença na faculdade, ganharam até professores para Cristo, e eu tive o privilégio de participar da conversão de alguns. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Cristo vale mais do que qualquer ciência. Os apóstolos chegaram para Jesus dizendo: olha, Senhor, nós deixamos tudo e te servimos, o que receberemos em troca? Ele disse: não há quem tenha deixado tudo para me servir e não receba aqui 100 vezes mais e ainda por fim a vida eterna. Não existe melhor patrão do que Jesus. Não existe conhecimento melhor do que conhecer mais sobre Jesus. E é muito importante levarmos em consideração de que aqueles que abrem mão de conhecer a Jesus vai viver a vida inteira na superfície, à deriva, e a tempestade da vida levando de um lado para o outro. Nós vamos ler João 5,39, tem como colocar aí, meu querido? João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando com doutores, com fariseus, saduceus, religiosos da época, dizendo que vocês estão me rejeitando, me negando como filho de Deus, mas quando vocês estão examinando as Escrituras, vocês estão procurando a vida eterna nelas. E essas Escrituras que vocês procuram a vida eterna, elas testificam de mim. Aí não está dando a ordem para examinar, aí está dizendo que vocês estão examinando. Enquanto vocês estão examinando as Escrituras para encontrar a vida eterna, essas Escrituras falam de mim e vocês não percebem. O que é que vocês estão fazendo que não percebe que eu estou nas Escrituras? É tanto que Jesus, na sua oração, no capítulo 17 de João e o verso 3, ele vai dizer exatamente o que é a vida eterna. Por favor, 17,3: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Dá para perceber que a palavra conhecer, ela passa pelas Escrituras, fazendo uma diferença muito grande em quem é de Deus e quem não é. Essa palavra conhecer, ela faz tanto sentido para a ideia de profundidade, aproximação e intimidade, que quando ela aparece lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva têm uma conjunção carnal para gerar o seu filho, o texto diz: conheceu Adão a Eva e gerou filho.
A ideia é tão profunda de conhecer que a ideia da união matrimonial para gerar o filho é dado como conhecimento. Mesma coisa nos evangelhos, quando diz que José não conheceu Maria até que deu à luz um filho. A ideia de conhecer no sentido familiar e sexual é justamente essa união conjugal e carnal que existe entre o homem e a mulher. É usada a palavra conhecer. Então, Jesus em mim e eu a cada dia crescendo nele é um processo de conhecimento e intimidade, de tal forma que sua graça e sua presença irá ser constante na minha vida à medida que eu me aprofundo nele, conhecendo a ele através das Escrituras. Eu lembro que quando eu morava em Bahia, eu fazia parte de uma igreja lá que também tinha essa vertente de se preocupar com o ensinamento, com a pregação. E quando eu vim morar aqui, eu me preocupei muito em escolher um lugar onde as Escrituras fosse o centro e fosse dado muito valor. E eu fiquei muito alegre e grato a Deus de poder encontrar aqui em Tibiri uma igreja que tem toda uma estrutura para poder favorecer as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, casais. Nós temos aqui um celeiro para que a gente possa produzir missionários, pastores, obreiros para a seara, que não se envergonhem do evangelho, mas ainda tem gente com fastio da palavra, e eu gostaria que essa palavra pudesse mexer na estrutura espiritual de cada um, promovendo o desejo de buscar mais esse Deus através das Escrituras. Não abra mão das profundezas de Cristo. Cristo, Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Observe o que diz 1 Coríntios 1:24, por favor. 1 Coríntios 1:24. Eu estou aqui me segurando para não fazer uma pergunta. Eu estou me segurando para não fazer uma pergunta. Eu faço? Eu vou fazer duas. Deixa eu ler primeiro, vou me preparar psicologicamente para o que eu vou ver de lá para cá. Mas para os que são chamados, o versículo anterior vai dizer que Jesus crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas o verso 24, mas para os que são chamados, quem é chamado por Deus, diga amém. Amém. Tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nele há toda a plenitude da divindade, nele há toda a sabedoria divina. É em Cristo que foi encarnado e que está no centro e no coração deste livro. Ele é a chave hermenêutica, é a razão do entendimento dos tesouros que está nas Escrituras Sagradas. Eu vou fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta, eu vou escolher até o lado. Esse lado aqui, o primeiro. Quem já se matriculou na escola bíblica? Fica de pé. Quem já se matriculou, fica de pé. Olha que coisa linda. Pode olhar. Vale uma palma? Vale, né? Pronto. Vale. Mas de verdade eu esperava mais. Você esperava mais? Eu esperava mais. Vamos para esse lado aqui. Quem já se matriculou, fique em pé. Desse lado aqui. Olha para ele. Vale palmas? Vale palmas. Vale. Eu não sei o que está acontecendo, o povo não está se matriculando não. Depois de hoje também, não é? Igual eu quando criança, só fazia depois que apanhava. Desse lado aqui, quem já se matriculou? Pronto. Vale palma?
E tem um garotinho ali também, ó. O garotinho se matriculou já. Que maravilha, muito bem. Desse lado aqui agora, quem se matriculou, fica de pé. Olha que coisa linda, de verdade. Aqui parece que tem mais desse lado. Vale palmas? Vale palmas. Muito bem. Agora todo mundo se matriculou lá de cima. Olha para trás para ver. Quem se matriculou lá em cima. Graças a Deus, graças a Deus. Vale palma? Vale palma. Agora eu gostaria que aumentasse a equipe que vai fazer matrícula essa semana, porque eu acho que vai chover gente se matriculando. Quem crê que essa semana vai fumegar? Quem crê que vai fumegar? Vai fumegar, eu acredito assim. Eu não vou nem perguntar quem vai se matricular, que eu vou deixar entre você e Deus. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta, ela é óbvia, mas tem a ver com ler. Dá um sinalzinho aí com muita alegria, porque eu sei que é difícil ler 1189 capítulos, 31.173 versículos, demora demais para ler. 66 livros, uma biblioteca inteira. Quem já leu a Bíblia toda? A Bíblia toda, fica de pé porque é uma alegria, irmão. É uma alegria, é uma vitória. Vai, quem já leu a Bíblia toda? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda aí. Quem já leu, olha que coisa linda. Vale palmas, vale palmas, vale palmas. É um desafio, é um desafio. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu lembro que eu comprei a Bíblia na linguagem de hoje, que eu achava muitas palavras difíceis, eu vou ler na linguagem de hoje. Eu me programei para ler em 1 ano e meio, terminei em 10 meses e fiquei fascinado com as pérolas de grande valor que tem nesse livro. Mas também eu fiquei horrorizado com algumas coisas que eu vi e enchia o professor da escola bíblica de pergunta. Professor de escola bíblica para isso, vá com todas as perguntas para poder desfrutar disso. Irmãos, quero desafiar você em 2024 a fazer um plano de leitura aí. Dá tempo. Se você ler de segunda a sexta 4 capítulos, e se você ler sábado e domingo 5, dá certinho 12 meses, 1 ano de leitura. 4 capítulos de segunda a sexta e 5 capítulos sábado e domingo. Ou então lê 5, que pode até terminar antes. E olha, a coisa é tão boa que dá vontade de ficar lendo mais, e você repassar com certeza disso. Só vai ficar constrangido às vezes com a parte de genealogia, quando chegar no Salmo 119, porque é um salmo que parece que não vai terminar, mas aí tem outro salmo também, como 117, que é curtinho. Eu estou falando isso não é para constranger, eu estou falando isso é para incentivar, é para comover, é para que haja, na verdade, um despertamento para que possamos saborear o conhecimento e o poder de Deus que está reservado em Cristo Jesus. Terceira coisa para a gente encerrar: mergulhar em Cristo é mergulhar na sua palavra. Se eu quero as profundezas de Cristo e não a superficialidade, se eu quero ser um crente fervoroso, avivado, entregue, possuído pelo Espírito de Cristo, eu não posso entender que estou em Cristo se eu não passear, não navegar no oceano das Escrituras Sagradas. É tanto que a Bíblia fala das profundezas de Deus, que o Espírito Santo nos concede através de Cristo. Em 1 Coríntios 2, no 9 e o 10, fala das profundezas de Deus, e essas profundezas de Deus está em Cristo. Mas tem um texto, que foi um texto que, um dos textos na Bíblia que mais me abalou, foi João 14, 23. Esse texto aí me incomodou muito, esse texto aí. Eu fiquei preocupado com a família em casa, eu fiquei preocupado com os vizinhos, eu fiquei preocupado com os irmãos que congregavam comigo quando eu vi esse texto. Quando eu vi esse texto, eu me abalei, eu estremeci, procurando a palavra em mim. Olha o que diz João 14, 23. Jesus respondendo disse: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu comecei a estudar esse versículo do final para o início. Faremos nele morada é o que todo mundo quer. Viremos para ele é o que todo mundo pensa. Meu Pai o amará é o que ninguém nega. Guardar a minha palavra é onde todo mundo treme. Porque você vai perceber que Jesus está levantando uma tese: se alguém me ama. É claro que se eu pedir para levantar a mão aqui, você não vai, como cristão, dizer que não ama. Todavia, não é uma coisa emocional, um afeto superficial. É algo que precisa materializar-se com aquilo que ele deixou escrito. É um pai que escreveu uma carta que os filhos não querem ler. É um pai que registrou um testamento e uma herança que os filhos não querem ter. Isso é uma promoção de Satanás dos últimos dias, colocando o fastio desse alimento que vem do céu. Se alguém me ama, olha, automaticamente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, de tal forma que o amor do Pai e a presença deles em nós depende de como tratamos a palavra. Isso aqui é muito forte. Essa palavra, ela faz tanto sentido na vida da gente, que o que tem nessa vida aqui só vai para outra vida se for transformado. E a gente percebe no livro de Apocalipse, já no finalzinho, na hora do juízo final, abriram-se os livros e o livro da vida, e Jesus diz que nós seremos julgados de acordo com essa palavra. Deduzimos que essa palavra estará no céu no dia do juízo, e nós vamos ser avaliados por ela. O que será de mim e de você se nós não guardamos essa palavra? Se nós formos apenas crentes que senta para assistir e não se encurva para adorar. Tem um livro, tem um testamento, mas não sabe nada sobre ele, ou tudo muito superficial. Conhecimento é algo adquirido e deve ser buscado. Conhecer a Cristo vale mais do que qualquer ciência ou conhecimento neste mundo. E terceiro, mergulhar em Cristo é mergulhar na palavra. Olha como é interessante João, o capítulo 1 e o versículo 1. Todo mundo conhece esse versículo, né? O capítulo 1 e o versículo 1. Parece que eu falo aqui e já sai ali. É um negócio fantástico, No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Coloca outra versão. Essa palavra verbo, olha, porque essa palavra que aparece aí no grego é logos, em arqueiro logos. No princípio era a palavra. Interessante que esse Deus que está sendo chamado de logos, de palavra, ele estava com Deus, ao mesmo tempo que era Deus, estava com Deus. E aí vai dizer no versículo 14 algo extraordinário dessa palavra, nessa mesma versão. Não, é 1,14. Isso. Aí depois a gente vai lá para o outro capítulo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa linda. Aquele que é a palavra é Deus, estava com Deus e se fez carne. Eu pergunto e você responde: quem é essa palavra divina? Quem é essa palavra divina? Jesus. Se a palavra é Jesus e não existe outra palavra senão a verdade, vamos ver essa questão de verdade. João 17:17. João 17:17. Olha como é ligeiro. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é João, a teologia joanina encara Jesus como a vida, Jesus como a luz e Jesus como a verdade. Diga vida, diga luz e verdade.
A palavra é vida, a palavra é luz e a palavra é verdade. João está querendo dizer que a palavra é Jesus, de tal forma que crescer em Jesus é crescer na palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eita! Agora João 14, o verso 6. Todo mundo conhece, todo mundo, vamos lá, 1, 2, 3. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está querendo dizer a respeito da palavra. Não tem como ir ao Pai senão pela palavra. É possível estar no templo e não estar em Deus, e não estar em Cristo. É possível caminhar para o templo, mas não estar caminhando para o céu. É possível ter carteira de membro, ter cara de membro, postura de membro. É possível ter certificado de membro, participar de tudo que um membro tem direito, mas ainda não está em Cristo, porque a forma como você trata esta palavra não pode de maneira alguma ficar na ignorância. Esta palavra é o único sentido da cristandade, é a única razão de entendermos quem é o Cristo de verdade. Senão todas as religiões são caminhos para Deus. Mas aí está dizendo que Jesus não é um caminho, está dizendo que Ele é o caminho, é exclusividade, o resto é atalho. Ele diz que aquele que não entrar pela porta é ladrão e salteador. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Nós estamos diante de um evangelho que ele é muito claro, transparente e profundo. Se ele é a verdade, se a palavra é a verdade, e se a palavra se fez carne, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse livro resista tudo o que nós precisamos para saber a respeito de Cristo. Nós só vamos conhecer a vontade de Deus, nós só vamos ter a mente de Cristo se nós conhecermos as Escrituras Sagradas. Possuí-las no coração é a garantia de vida eterna, e ignorá-las é a sentença de eterna perdição. Se Jesus é o esplendor da glória de Deus, se Jesus é a expressão exata do seu ser, já que Ele é a sabedoria de Deus, o poder de Deus, e sabendo que tudo foi criado por Ele, e tudo vem dEle, e foi para Ele, não fará sentido algum viver sem Ele e sem conhecê-lo. A gente não pode nos deter a conhecer mais músicas do que textos das Escrituras, porque tem músicas consideradas cristãs que não tem o Evangelho, não tem as Escrituras. Parece bonito, faz chorar, mas não é o Evangelho. Acho que eu estou pegando pesado demais. Não? Tá não? Quem está gostando, diga eita. A Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, a Bíblia chama Jesus de caminho, de verdade, de vida. Ele é a porta, é o pão, é a água da vida, é a luz da vida, é a ressurreição da vida, é a própria vida. Então como viver sem esta vida? E esta vida está materializada na sua palavra. Não tem como você dizer que está cheio de vida se você não se encher dessa palavra. Ele é o verbo, Ele é a verdade. Se o verbo é a palavra e a verdade, logo concluímos que conhecer a palavra é conhecer o verbo, que o próprio Deus se materializou nesta palavra. Que palavra é essa? É palavra que vivifica, que santifica e glorifica. É palavra que encanta, que implanta e levanta. É palavra que nos aquece, enriquece e fortalece. É palavra que nos sedenta, alimenta e nos afugenta. É palavra que nos faz descer, crescer e florescer. Palavra que nos faz amar, abençoar e frutificar. Palavra que devemos guardar, amar e proclamar. Fique de pé.
Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e conhecer. Eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O Salmo 119, versículo 9 pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? A resposta está lá: observando de acordo com a sua palavra. O verso 11 diz: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não deixe sua mente vazia. Há um ditado popular que o pessoal diz que está na Bíblia, mas não está, é um ditado. Mente vazia é a oficina de Satanás. A mente é o coração, a Bíblia chama coração de mente e mente de coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Nós precisamos guardar nossa mente, nós precisamos investir na nossa mente. Como disse o pastor Cláudio, invista na sua mente, ela pode te levar mais longe do que você imagina. Invista na sua fé, ela pode te levar mais longe do que sua mente é capaz de imaginar. Invista no seu corpo, caso contrário, não terá saúde para usar bem a sua mente e desfrutar do que a fé pode te proporcionar. Eu quero orar por você. Diante de uma palavra como essa, eu gravei 51 minutos aqui. Eu não sei como é que vai ser sua vida daqui para frente, se vai ser na superfície ou se vai ser na profundeza. Se você quer se aprofundar nas Escrituras, se você quer se aprofundar no conhecimento de Deus, você tem que procurar. Você tem que arrumar tempo. Bem mais baixo, para não entrar em choque a voz. Bem mais baixo. Se você de verdade está querendo profundeza com Deus, seja sincero. Você que diz que está sem tempo, quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Eu defendo a tese de quem quer dar um jeito e quem não quer dar uma desculpa. Deus sonda nossos corações nesse momento. Ele sabe quem está fazendo o corpo mole e resistindo e quem na verdade está sacrificando. Pague o preço de poder mergulhar nas Escrituras e conhecer mais do seu Deus. Eu convoco a todas as crianças, eu convoco a todos os adolescentes, jovens, eu convoco a todos os casais de todas as famílias. Vamos nos juntar para fazer aqui em Santa Rita o registro da maior escola bíblica da Paraíba. Nós vamos fazer história no ano de 2024, se você quiser fazer parte dessa história. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que maravilha saber que nós temos a Tua Palavra à nossa disposição em nossa língua. Que maravilha poder ter professores, homens e mulheres aqui dispostos a ensinar, a instruir no caminho da verdade. Meu Deus, tira esse fastio, esse comodismo, que nós possamos sair da periferia da fé e nós possamos estar no centro da casa, que nós possamos nos assentar à mesa, saborear, deliciar-se
do prazer que é o alimento do céu, o pão vivo que desceu do céu e dá vida a este mundo. Meu Deus, aviva a tua obra no meio desses anos, a notifica para que homens e mulheres se levantem aqui, cheio da sabedoria de Deus, que maneje bem a palavra da verdade e que se firme nela para poder proclamar aos confins da terra. Que o teu Espírito Santo venha prescrutar nosso coração, venha mover a nossa alma em direção à tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aviva o nosso coração com a chama das Escrituras, porque sem ela não há avivamento. Que a lenha das Escrituras aqueça a fogueira do nosso coração e que a tua igreja seja viva, ativa, transparente, anunciando como cartas vivas o Evangelho da glória, da graça, o Evangelho eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória, hoje e sempre. Amém, amém. Jamais superfície, agora daqui em diante apenas as profundezas. Deus abençoe em nome de Jesus.